pergunta que é um clássico, né? Doutor, o banco vendeu a minha dívida, né? Isso daí é uma coisa que acontece agora todos os dias, você deve estar muito atento a isso. Primeira coisa é que você tem que saber se o banco ele pode vender a sua dívida. Ele pode vender a dívida? Sim, amigo, ele pode vender a sua dívida, não tem problema nenhum e nem precisa da sua autorização. Tem gente aí que está falando besteira aqui no YouTube, tá? Ele tem que notificar você. Tem que notificar você para você saber que a dívida foi vendida para você não pagar para a pessoa errada, tá? Então isso aí é muito importante, mas acontece que o banco nunca notifica e a justiça é sempre omissa nessa situação. O que leva a pessoa a ficar numa situação bastante complicada. A pessoa chega para mim e pergunta, doutor, o banco vendeu minha dívida, eu não devo mais a ele, não é? Eu falo, é. Só que a pessoa que comprou minha dívida sujou meu nome. E como é que fica? Isso está errado, que se o banco vendeu a dívida, ele não pode sujar o nome da pessoa. Mas quem comprou a dívida também não notificou a pessoa e você não tem como provar que ele comprou a dívida. Então fica uma situação bastante complicada e a justiça tem que decidir isso de alguma forma. Acho que falta uma normatização legal, uma lei, tá? Então lá, o banco vendeu a dívida, tá? Então isso daí é honesto, é legal, pode acontecer. Mas veja só, a dívida, como eu disse para você, toda dívida prescreve, toda dívida caduca e as dívidas, de modo geral, elas prescrevem em 5 anos. A venda da dívida não zera o prazo de prescrição. Então, se a prescrição estava caminhando aqui, o banco vendeu a dívida, não volta para cá não, continua. Então, quem comprou a dívida, se ela prescreveria em 2 anos, ela continua prescrevendo em 2 anos. Se ela já estava prescrita, ela continua prescrita. Por isso que você deve estar muito atento, quando alguém for te cobrar, você vê se realmente é a pessoa, é a correta que comprou a dívida, tá? Porque tem muita gente que fala, comprei a sua dívida, mas não demonstra isso claramente. Você tem o direito de exigir um documento que demonstre que ele comprou a dívida, tá? E a segunda coisa é que você tem que estar atento à prescrição. Prescrição corre normalmente e você agora sabe o que é prescrição, sabe que a dívida não pode ser mais vendida assim, desse qualquer jeito, tem que ser vendida por escrito. Você sabe como exigir os seus direitos porque você está me seguindo. E eu gostaria que você fizesse parte também do meu grupo do WhatsApp, amigo. Vou deixar o link bem aqui para você que está assistindo esse corte, para você clicar aqui e se inscrever aqui no meu grupo do WhatsApp para ter muita informação de qualidade, tá? E vamos voltando aqui para a nossa live.